Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou ensinar uma rosa um pouquinho mais difícil para iniciantes, por causa dos cortes e da sombra também, tá bom? Mas, para quem já sabe pintar e quer pintar uma rosa diferente, eu já dei uma adiantada aqui e vou fazer as outras partes com vocês. Então, para essa rosa, eu vou precisar do lilás seco, o flor de malva, todas da Acrylex, tá bom? Os pincéis é da Condor. E o berinjela. Então, esse é a profundidade, a sombra, que é o tom escuro, médio, e o tom claro, que é a base da rosa, certo? E eu vou fazer a luz com o lavanda, tá bom? Então, o lavanda vai ser o tom da luz que eu quero. Eu não vou usar o branco, tá bom? Que já é uma rosa mais realista, tá bom? Mais real. Para a folha, eu vou usar o verde mar, o verde pinheiro e o pântano. Desculpa pelo barulhinho que tem atrás, tá mexendo na construção aqui, tá bom? Então não se incomode com o barulho. Então eu vou fazer uma folha para vocês que querem aprender folhas. Então o pincel que eu vou usar é Condor 456/8. Ele tá assim, ó, porque ele rachou aqui, ó. E aí eu fui tirando, porque tava caindo essa tinta aqui, aí eu fui escamando ele. Mas é um 456 Condor, número 8, tá bom? Então, eu vou começar com o verde mar, na minha folha. Então, eu venho com o verde mar aqui, ó. Não se incomode com o cachorro que tá latindo. Então, ó, verde mar na primeira parte da folha. Não tem problema que eu usei aqui também, onde é a parte viradinha. Depois que eu faço a luz na parte viradinha, eu vou descendo. Agora, eu venho descendo só de um lado, certo? E agora, eu venho subindo só de um lado também. Então, essa rosa aqui não fui eu que desenhei, tá? Eu peguei o risco do Pinterest. E fiz a minha versão nas pinceladas. Eu vou parar aqui, vou dar mais uma esfumaçadinha aqui, aperto um pouco o meu pincel. Pincel em pé, não caído, tá bom? Então, pincel em pé. Aí, agora eu venho com verde pinheiro. E aí, eu vou começar... Da onde eu comecei, de baixo pra cima, eu venho de cima pra baixo. Então, aqui eu vim de cima e eu venho de baixo aqui, ó. E entra um pouco dentro desse verde aqui, ó. Não se incomode com o barulho. E aqui, eu venho de baixo, entrando dentro do meu verde. Eu vou dando uma esfumaçadinha pra entrar mais, certo? Bem tranquilo, sem pressa, tá bom? Que eu paro. Então, ela fica um pouco mais escura e em algumas partes um pouco mais claro com verde pinheiro. Aí, com verde pântano, eu vou dar uma apertada. Então, aqui, ó, venho um pouquinho, subo aqui, faço as entradinhas da minha folha. De um lado, aqui eu paro, e do outro eu venho do lado de cá. E aí, ó, eu venho fazendo aqui, ó, certo? Então, eu vou subir pouquinha quantidade, tá bom? Não precisa ser muita quantidade no pincel, é pouquinho, que eu vou escurecer mais um pouco pra ela ficar mais escura aqui embaixo. Aqui eu vou fazer a parte da viradinha da folha, tá bom? Então, esfumaço aqui, ó. Essa rosa aqui, ela tem uns segredos. Só que eu não vou contar os segredos nesse vídeo. Eu vou fazer outro vídeo, uma aula online, e aí eu vou e conto os segredos dessa rosa, tá bom? Mas é só mais pra vocês tirar conhecimentos dessa rosa. Eu pintei ela em amarelo e o povo gostou. Então, vou começar a dar umas aulas online,
Aí eu vou contar o segredo dessa rosa aqui, tá bom? E o risco vai estar disponível em minhas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. É só vocês entrar na descrição do vídeo que vai estar o link do Instagram e do Facebook. Então, depois que eu fiz uma parte, eu vou vir com branco. Eu posso esperar secar ela também e vir com branco, mas eu vou usar e depois eu vou usar o branco depois para realçar quando ela estiver mais seca, porque o tecido chupa tinta e aí já fica mais claro o tom. Então, aí dá uma reforçada depois. Então, aqui eu vou subir nessa parte, vou entrar nas entradinhas aqui, ó, com branco, esfumaçando, pra não chapar o branco. Então, vou dar mais uma subidinha e um branco suave aqui, certo? Então, ó, eu venho aqui, aperto, e aperto aqui também, e aperto aqui. Só uma sujeirinha com o pincel, certo? Eu aperto só um pouquinho o pincel pra marcar um pouco mais a pintura. Do outro lado, eu vou descer e eu vou fazendo um joguinho de cintura aqui na minha folha. Eu faço umas marcações como se fosse a sombra mais profunda, a luz mais profunda, certo? E aqui nessa parte viradinha, eu vou dar um charminho nela, aqui, ó. Aí eu posso fazer uma outra dobrinha aqui no final, pra dar um charminho a mais na dobrinha, certo? Lembrando que quando secar, mais uma demão, tá? De verde, o verde pântano, ó. Vocês vão entrar junto aonde é o verde pântano. Não vai colocar o verde pântano no lugar do branco, que aí não vai ficar legal a folha. Então, ó, verde pântano, lugar verde pântano. Certo? E aqui o verde pântano debaixo da viradinha da folha. Com o pincel filete, eu vou pegar um pouquinho de água no meu pincel, ó. Tá com água, eu venho aqui no verde e faço uma misturinha, ó. Misturinha de água com um pouquinho só de verde. E eu vou fazer o traço. Não é nela toda, tá? Vou usar mais aqui, ó. É só em alguns pontos. E é um traço fino, é porque meu pincel tá ruim. Então, o tecido que eu tô usando é um estilo Tex. Eu cortei, que veio manchado uma parte dele, e aí eu cortei pra... fez esse quadradinho, eu vou fazer em alguma coisa aqui. E aí eu posto lá no Facebook depois. No meu Instagram também, que é Ateliê Vanqueiroz 83. Só vocês procurar. E o Facebook é Vanessa Queiroz, certo? Então, não faz na folha toda, faz só em alguns pontos, você vai fazer o tracinho aqui, ó. Eita. Certo? E essa é a dica. Ó, essa daqui eu quis mais escura, essa daqui eu vou fazer mais clara. Como assim, Van? Você vai fazer mais clara? Então, eu venho com 456 de novo. Opa. Vou começar com verde mar lá de cima. Aqui ao meio, eu vou vir com um pouco de branco. E vou esfumaçando o branco dentro do meu verde. Aí, eu vou descer aqui, ó. Esfumaço aqui onde tá. Vou descer um pouquinho e vou descer um outro pouquinho, certo? Agora, eu venho com o verde pântano, perdão, verde pinheiro. Vou subir essa parte. Eu faço até o meio só. Aqui eu morro. Vou subindo pra cima. Tá? E aqui eu vou descer. Aqui eu subi pra cá, aqui eu vou subir pra cá, ó. Só um pouco, só, vou deixar esse cantinho. E eu subo aqui, ó. E paro aqui também. Agora, com o pântano, eu vou fazer o contrário. Eu vou subir o pântano aqui nesse verguinho. Vou pegar um pouquinho mais de pântano.
e vou trazer os traços da folha pra cá. Do outro lado, eu vou descer os traços da folha. Então, aqui, aqui. Somente isso, só. Esfumaçar um pouquinho e trazer outro pouquinho pra cá. Agora, com o branco, eu vou subir aqui, vou puxar uma, duas, três. Forçar mais um pouquinho só. E aqui, eu desço. Certo? Então, ela ficou um pouco mais clara. E aqui eu venho com um pouquinho só pra dar o efeito da sombra na pétala, na folha, tá? Aí, com o pincel filete, eu venho fazendo o traço aqui, marcação da minha folha, tá? Então, a parte da folha já tá quase pronta. Eu venho com branco, faço essa parte de cima. Daí, eu venho com verde mar, faço essa outra parte. Cuidado para não entrar na pétala aqui. Sempre esfumaçando, não tanto. E esse aqui eu vou usar, eu vou tirar o verde pinheiro e vou usar o verde pântano. Então, eu vou usar o verde pântano aqui. Vou subir. Vou usar um pouco mais de tinta no pincel. Vou subir aqui, ó. E aqui também. E aqui eu vou dar uma esfumaçada. Certo? Do outro lado, eu vou vir por debaixo da pétala. Bem debaixo da minha pétala. Cuidado para não manchar a pétala. E venho subindo. Bem devagarzinho, tá? Aqui eu vou usar mais um pouquinho de pântano. Venho subindo. Um pouquinho mais de pântano no meio. E com a sujeirinha do pincel, eu venho subindo aqui, ó. Certo? Aqui vocês já dá pra perceber onde vai as luzes, certo? Eu vou esperar secar um pouquinho e vou fazer a luz. Eu vou vir com o pincel, só que esse não é da Condor. Esse é um que eu comprei no Wish, no site da Wish, ou Wish lá. Importado, ele veio com 3 meses. Ele é redondinho aqui embaixo. Eu vou pegar aqui e vou fazer só alguns detalhes. Não é nela toda também, tá? É só em alguns cantinhos. Aqui ao meio. Vou reforçar aqui, ó. E já venho aqui. Esse aqui tem na Condor também, só que eu não tenho dele. Tá? Ele é do cabo branquinho. Certinho? Aqui eu vou dar uma ajeitada. Ficou grosso. Então, vocês podem fazer a folha assim também, ó. Com esses nozinhos. Que a folha da rosa tem uns nozinhos. Então, pode imitar, tipo, os nozinhos da folha. Certo? Aí, a folha tem uns nozinhos. E é só vocês imitar um pouco
os nozinhos com o pincel. Um pouco, não vai esbragirar de um monte de nó, tá? Tem uns rasgadinhos. É que essa folha aqui não tem um rasgadinho. Então, é só vocês criar depois pra dar um efeito natural na folha. Então, é só vocês, tipo, fazer uns rasgadinhos no contorno da folha, tá bom? Não vai fazer aquele monte de rasgadinho, porque vai ficar feio, tá bom? Agora, vamos para a rosa. A rosa, eu vou começar com a sombra, pra depois vir com... Eu vou começar com a profundidade pra vir com a sombra e depois com a base. Essa já é assim que começa, tá? Então, é profundidade, sombra, base e luz. Na outra normal é base, sombra, a profundidade e luz. Mas essa é ao contrário. Então, eu vou começar aqui. Então, vamos na profundidade primeiro, que é o berinjela. Aí, vocês vão ter que usar 2 pincéis, vocês vai ter que ter o costume de usar os 2 pincéis pra que dê certinho. Que fique certinho. Então, ó, 456. Eu uso muito, então, acaba saindo o número, a tinta do número. Então, profundidade primeiro. Eu acompanho com o paninho do lado, eu fico com o paninho na mão. Quando eu uso muita tinta, eu vou e tiro um pouco do excesso da tinta. Então, começando aqui, ó. Aqui, ó, nessa pétala aqui de baixo, vai ter sombra aqui embaixo. É só um pouquinho. Eu coloco e venho subindo. Só um pouquinho, tá? Não é coisa de muita sombra. Aqui, ó, nessa parte, também tem sombra. E é também um pouquinho. Quando eu falar que é bastante, aí eu falo, é bastante sombra. Depois eu vou colocar o risco e vou marcar sombra, uns tracinhos pra cima. E luz, eu vou fazer umas molinhas pra você saber que é luz, tá bom? E aí, eu vou vir com flor de malva. Eu costumo deixar minhas tintas fechadas pra elas não ficarem endurecidas, tá? Depende do dia. O dia tá muito quente, elas endurecem mais rápidas. Então, eu costumo deixar elas fechadinhas. Pra também não ficar gastando, comprando tinta à toa. Então, eu vou vir com o flor de malva. E vou passar aqui, ó, entre essa sombra aqui, ó. Vou vir pra cá, deixando essa parte que é pra base, tá? Então, eu venho aqui, entro aqui, próximo à minha sombra. Então, eu vou escurecer mais um pouquinho aqui, ó, e mais um pouquinho aqui. Aqui também tem uma sombra. Então, a gente marca aqui também. E aí, a gente vem com o flor de malva. E vem rebolando aqui, ó. Agora, eu vou vir com lilás seco e vou fazer minha base próxima aqui, ó. Entro no flor de malva. Eu não entro na minha sombra, tá bom? Então, depois eu venho reforçando um pouquinho mais a minha sombra. Aí, eu venho aqui e aqui. Eu vou reforçar só um pouquinho mais a minha sombra. Então, eu venho rebolando o pincel aqui, ó, pra desmarcar a tinta, certo? Aqui também, pra desmarcar a tinta. Desmarcar as marcações e deixar mais suave, tá? E aqui também. Vou fazendo um joguinho de cintura aqui também, tá bom? Então, essa pétala já tá pronta. Agora, a gente vai pra essa pétala aqui. Então, essa pétala aqui vai ter sombra aqui e sombra debaixo dessa pétala. Somente, e aqui um pouquinho só de sombra. Então, vou vir com o pincel, com berinjela. Cuidado pra não invadir a outra pétala, que às vezes invade. Aqui também tem sombra.
E aqui tem sombra. Gente, não se incomode com barulho, não fique nervosa, porque dá pra entender, tá bom? Então, não fique nervosas, ou deixa aquele comentário, nossa, o barulho tava de lascar. Não, fiquem tranquilas. Quem quer aprender, pode até colocar no mudo e só ir acompanhando na versão da minha mãozinha, tá bom? E agora eu venho com o lilás não, flor de malva, deixando a parte da base, deixa meio centímetros pra base, tá bom? Embaixo também um pouco. E aqui também, outro pouco. Não tem problema que deixou um pouco opaca aqui, depois a gente vem reforçando ela, tá? E agora eu venho com lilás seco. Então, lilás seco, aqui da beiradinha, entra aqui um pouco. Vou entrar aqui um pouquinho só. E agora eu venho reforçando minha sombra. Então, aqui, um pouquinho mais, aqui também. E aqui, outro pouquinho, certo? A gente já vai pra outra pétala. Então, essa tem que fazer pétala por pétala. Tem que ter paciência, porque é um pouquinho chata ela. Principalmente no corte, porque no corte não pode usar esse daqui, porque fica feio, esse pincel de cerdas duras. E aí, por isso que é iniciante, tem iniciante que não vai saber pintar essa rosa aqui. Mas com muito treino, muita persistência, vocês conseguem pintar essa rosa assim, tá bom? Então, vamos lá. Nessa daqui, a sombra é nessa parte aqui, de baixo. Então, eu venho com o pincel aqui, carga generosa nessa daqui, tá? É uma carga generosa mesmo. E aqui, um pouquinho de sombra. Eu venho aqui. Agora, eu venho com o flor de malva e ponho nessa parte aqui. E um tiquinho só, bem tiquinho, aqui em cima. De lilás seco, tá bom? Certo? Agora, eu vou vir somente com lilás seco nessa parte aqui. Somente só um pouquinho de flor de malva aqui nessa parte. Então, flor de malva é bem pouquinho, tá, gente? Mas é bem pouquinho mesmo. E agora, carga generosa de lilás seco. Ele parece um rosinha. Quem não tiver o lilás seco, só fazer com lilás bebê. Quem não tiver flor de malva, faz com lilás. Quem não tiver o berinjela, pode fazer com uva, tá bom? Não se incomode com o barulho, porque tem muita gente que se incomoda. Então, não se incomode. Não vou pedir pro rapaz parar o serviço dele pra gravar um vídeo. Isso é antissocial. Então, antiético também. Então, cada um faz seu serviço. E aqui, eu vou fazer aqui. E depois eu venho dando alguns retoques, aonde vai o pano, o tecido vai chupando a tinta, tá? Aqui tem uma divisão, tá bom? Então, cuidado na hora de fazer a divisão, certo? Nessa parte aqui, a minha sombra é nessa parte mais escura aqui, ó. É um mosaico essa rosa aqui, tá? Então, vamos lá. Sombra. Sombra. Aí, eu venho um pouquinho só nesta aqui, ó. Só um pouquinho, só até ali na viradinha. Lilás. Lilás não, flor de malva. Eu vou subir um pouquinho aqui dentro do berinjela e lilás seco.
Então, para quem quiser aprender os truques dessa rosa, eu não vou ensinar nessa aula porque é no YouTube. Então, vai ter um grupo fechado para me ensinar no Facebook a aula, tá bom? Certo? E agora, eu vou fazer a sombra debaixo da minha pétala, somente debaixo da minha pétala aqui, ó. Então, vixe, um globinho de tinta aqui, ó. Certo? Bem esfumaçando. Agora eu pego o flor de malva, entro aqui. E agora o lilás seco. Entro aqui. Já vou entrando aqui nessa pétala aqui, porque ela é lilás seco. Tira a marcação, cor com cor, faz uma misturinha bonitinha. E aqui eu vou descer também. Isso aqui, ó. Sem medo, tá bom? E aqui eu vou entrar também com os lilás seco, que é a minha parte dessa parte aqui, ó. Da luz, certo? Nessa pétala aqui, eu vou subindo pra cá. Vai sombra aqui, ó. Então, vamos lá com a sombra. Sombra. Tirar aqui um pouquinho. Carga generosa de sombra. Não é tonelada, gente. Cuidado aí quando vocês for fazer as coisas. Tem gente que usa muita tinta, não sei por quê. Tem que ter um controlinho na mão aí, tipo um metro de fazer um peso na mão com a tinta aí. Porque, nossa, algumas que eu vejo, parece que tem que colocar muita tinta, sabe? Vixe, eu fico morrendo de dor. E aí, flor de malva. Deixo uma parte pra lilás seco. Aí, eu venho aqui, lilás seco, parte de cima. Aqui também, lilás seco. Certo? Então, quem quiser adquirir essa aula, em breve ela vai estar disponível lá no Construques e alguns segredos dela. Vai estar lá no meu Facebook, num grupo fechado, tá? Esse mês agora, dia 29, eu faço 22 anos de pinturas. Minha profissão é pintura em tecido. E eu tenho muita vontade de dar aula presencial, mas eu não tenho espaço. Não tenho um lugar que dê certo para me dar aula. Então, eu vou começar a dar aula online, tá?
Então, eu faço um pouquinho de jogo de cintura ali atrás, onde eu tô com o dedo, com o berinjela também. Nessa parte aqui, ó, a sombra é aqui. Nessa parte, um pouquinho só. E um pouquinho debaixo da pétala. Ó. É só um pouquinho, só pra falar que tem uma sujeirinha. Aí eu venho com flor de malva aqui, ó. Essa parte aqui. Nessa outra aqui, eu venho com o lilás seco. Essa aqui tem um pouquinho só de sombra aqui, ó. Só um pouquinho só. E o resto é flor de malva. Deixa eu só colocar mais tinta aqui nos minhas tampinhas. Essa rosa tem truques que eu acabei desenvolvendo através da tatuagem da moça lá. Ela tatuou essa rosa numa moça, nas costas da moça, e eu tive que ter o meu jogo de cintura pra me descobrir onde que eram os truques dessa rosa. Então, eu quebrei um pouco minha cabeça aí pra descobrir onde que é. Então, lilás seco. Aqui. Desço aqui. Subo aqui. Essa parte aqui é berinjela. Essa parte aqui é berinjela. Ficou muito reforçado de berinjela, não tem problema. Depois aí uma luz aqui. Eu venho com um pouquinho só de lilás seco aqui. Tá? Aqui no meio é berinjela pura. E lilás seco nas outras partes. Aqui vem um pouquinho só de berinjela. Quem não tiver controle com esse tipo de pincel aqui, vai com filete. Ou redondinho também. Redondinho vocês vão ter que saber usar também, tá? Então, eu vou vir com mais um pouquinho de berinjela aqui nessa parte. Ó, eu vou puxar o zoom. Pra vocês entenderem aqui, ó. Vendo? Então, aqui, um pouquinho só de berinjela. Eu só uso num triangulinho do meu pincel só, tá? Só uso aqui no cantinho do meu pincel o berinjela, ó, tá vendo? E aí, aqui em cima, peraí, e aqui em cima, eu vou marcar de novo, tá? Então, ele já vai esfumaçando um pouquinho pra cima na hora de vir com o lilás seco, tá bom? Certo? Aqui, ó, eu venho com lilás seco. Gente, para vocês adquirir os stencils, não, os riscos, é só vocês ir no meu Facebook. Quem não tem Facebook, tem que ter paciência. Porque aqui não dá pra colocar o risco desenho. E aí, eu vou ver se eu coloco no início do vídeo o desenho. Vocês dão pause e copia pra quem não tem, tá bom? Mas o bacana é vocês terem redes sociais para vocês conhecer
outros trabalhos de outras pessoas também, que fazem pintura em tecido, tá? Então, eu vou usar um pouquinho mais de berinjela, cantinho do pincel. Nessas aulas online que eu vou dar, eu vou ensinar como se pega no pincel para iniciantes. Vou fazer a minha versão de professora, que eu vejo muita professora aí, elas não têm muita paciência, não. Principalmente na hora de avaliar o que o aluno pagou a aula. Veio muita gente perguntar para mim porque a professora falou que estava bom e a aluna tava com um monte de dúvida, um monte de erros. E aí, essas aulas vai ser para quem querem tirar mesmo suas dúvidas, seus erros, tá? E vai ser um grupo fechado. Deus prepara tudo e Ele capacitou eu de ensinar um jeito diferente aí para pessoas que têm dificuldade em pintura de tecido. E eu vou ensinar nesse grupo, nada que justo e que certo também, né? Aqui eu dou umas dicas, lá eu dou outras, assim ajuda um pouquinho cada um. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e aí é o bacana, certo? Então, ó, parte do miolo, espero que esteja certo com vocês. Aqui na parte do miolo, eu vou vir aqui um pouquinho, eita, não tem problema, que é minha tinta tá grossa. Aqui só um pouquinho só. E já emendo pra essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui é um pouquinho de sombra, tá? Então, ó, um pouquinho de sombra aqui nessa parte. Sempre no cantinho do pincel. Gente, com muito treino, vocês vão chegar onde vocês querem, tá bom? Não tem inveja das minhas rosas, não tem inveja do meu talento. Não sinta inveja. Inveja é uma palavra muito forte. Eu não gosto de palavra inveja. Pode copiar, esteja à vontade, porque hoje no mundo é tudo na base da cópia. Hoje quase ninguém tem criatividade de nada. São poucas pessoas que têm criatividade. Então, quiser copiar, esteja à vontade. Ontem, no meu Instagram, uma mulher falou assim, eu vou te invejar, posso? Isso me deu uma raiva. Falei, invejar não, invejar é uma palavra muito forte. Às vezes, você tá invejando aquela pessoa, só que às vezes você acha que tá desejando mal pra ela, e não tá desejando mal pra ela, tá desejando pra você mesma. E tem pessoas que a inveja é tão grande, o olho é tão grande, que a outra pessoa fica doente e não sabe por que ficou doente por causa da inveja da outra, entendeu? Então não usa a palavra inveja, não. Tira ela do seu dicionário, da sua vida. Usa a palavra copiar, que copiar é mais bonitinho, tá bom? Não é tão forte, não é tão pesado, tá bom? Eu acredito muito em Deus. E ontem aquilo nossa... uma revolta assim por dentro, porque, nossa, logo de cara eu posso te invejar. Tá certo, tem gente que inveja, tem olho grande e tal, tem isso, tem aquilo, mas não precisa ficar falando. Perdão. O mais bonito é tirar o cabelo da boca. O mais bonito é vocês pedir assim, não precisa nem pedir, vai lá e copia. Mas é mais bonito vocês falar, eu posso copiar do que invejar, entendeu? Eu fiquei brava ontem. Falei pra ela, não fala invejar não, fala copiar, é mais bonito. Ela ficou toda sem graça. Tá bom, então, obrigada. Então, quando vocês for querer fazer igual da pessoa, porque é muito difícil fazer igual da pessoa, né?
falar, eu vou copiar, eu posso compartilhar, posso partilhar, entendeu? É mais bonita a palavra, não é tão forte, tão marcante, tá bom? Porque tem gente que tem um olho que, pelo amor de Deus, esse olho é atentado. Deus que me perdoe, mas tem umas pessoas que bateu o olho. Eu tinha uma planta, eu nunca esqueço disso, uma orquídea original. E aí uma pessoa foi em casa e viu essa. Eu tinha dado uma pra minha mãe, pra minha avó, que gosta de planta. Minha mãe não gosta de planta. Gosta, mas não gosta de ganhar. Não gosta de. Ela só cuida da planta porque é da minha avó. Então, aí ela fica com dó das plantinhas morrer e vai lá e molha as plantinhas quando minha avó não molha. E essa pessoa foi em casa e viu essa orquídea. E aí ela foi. Tinha uma fita vermelha na orquídea, já para tirar o olho grande das pessoas que têm inveja. E aí essa pessoa viu essa orquídea e colocou um olho muito grande. Mesmo com a minha oração, que foi forte, a orquídea murchou na hora. Depois que eu fui perceber que a orquídea estava murcha. E ela caiu a flor e nunca mais ela colocou flor. De tão grande foi o olho da pessoa. Então, mesmo que vocês façam oração, que seja evangélica, católica, não tem religião, faça uma oração, faz o Pai Nosso para espantar, porque no Pai Nosso tá lá, livrai de todo mal, amém. Aí já livra vocês de todo mal, tá bom? Da inveja, da cobição, do olho grande, da falsidade, já inveja tudinho, tá? Então, só pedir Pai Nosso na hora. Quem não sabe fazer o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso, que não acredita em Deus, que tem isso também, é só vocês procurar no Google, que o tio Google, ele tem a oração lá do Pai Nosso, tanto do católico quanto do evangélico, que é um pouquinho diferente, do cristão também, tá bom? Mas quando você sentir aquele peso nas costas, é só vocês chamar a Deus e pedir para que Ele livre de todo o mal. Mas não fala que vocês vão invejar não, tá? Palavra muito forte, muito doída também. Então, ó, venho aqui passando essa parte da berinjela. Eu acho muito linda essa cor, nossa. Uma cor assim que tem uma descrição bem bonita nela, assim. Ó, aqui não tem problema, tá? Aqui não ficou muito. Ficou uma divisão, não tem problema. É só vocês virem de novo e apertar o berinjela aqui, esfumaçar. E vir com o o flor de malva. Dá uns brancos. Não. Acho que acontece com todo mundo. É muita cor de tinta para você lembrar. E vai fazendo mais tinta. Esse banana mais ainda. Nas cores. E o lilás seco. Lilás parece um rosa bebê. O lilazinho seco parece um rosinha bebê. É aqui. Venho aqui. Vou dar uma entradinha aqui, ó. Com lilás seco. Agora eu venho desmarcando aqui, ó. Certo? E agora a gente vai fazer as partes de trás das pétalas de trás. Umas são mais escuras e outras são mais claras.
Então, essa parte aqui tem sombra aqui embaixo. Já tá finalizando. Então, para esse vídeo não ficar longo, a parte da luz eu vou fazer em outro vídeo. Então, tem a parte 1 e a parte 2, tá bom? Então, a parte 1 já tá quase no final. Sombra, né, profundidade, pouquinho só de sombra aqui, para intercalar. E na pontinha ali, lilás seco. Essa pontinha aqui, foi muita tinta, tá vendo que foi muita tinta? Só vocês tirar o excesso no paninho do pincel e vir esfumaçando aqui, ó, certo? Não tem erro. E essa daqui, ela tem sombra aqui embaixo e só lilás seco aqui em cima. Então, ó. Tem um lilásinho seco aqui, certo? E aqui, ó, dá uma continuaremos no próximo vídeo, que é a luz, certo? Então, essa rosa já tá pronta. Se vocês quiserem deixar assim, vocês podem deixar assim também, tá bom? Ou quiser iluminar, já pode iluminar, esperando secar um pouquinho pra fazer a parte da luz. Porque quando tem assim mais escuro, o tom mais escuro, tem que esperar uns 2 minutos, para que ela estiver meia seca, vocês cortar com a luz, fazer os cortes com as luzes, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Se você não é inscrito, já deixa o seu like, inscreve no canal e deixe um comentário, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.